Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Diário do Curioso. E o papo hoje é viagem, ou quase isso. Se você é daquelas pessoas que adoram viajar e descobrir lugares diferentes, fique esperto nesse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês alguns lugares que você deve evitar. Mas antes de continuar, se você tiver a manha, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no Diário do Curioso. É rápido e simples. É só clicar logo aqui abaixo no botão inscrever-se e ativar o sininho. Também não se esqueça de me seguir no meu Instagram. O endereço está logo aqui abaixo. Por lá você pode me ajudar a fazer novos vídeos pro Diário do Curioso. Eu sou Humberto Oliveira e te convido a conhecer 5 lugares que você não deve visitar. Não perca! Confira hoje no Diário do Curioso! Tudo começa aqui com esse monte de lixo. Sim, essa é a grande mancha de lixo do Pacífico, nome dado a esse amontoado de lixo flutuante, constituído principalmente de plástico. Certamente você não vai querer viajar até lá, não é mesmo? Mas se tiver em alguma ilha do Pacífico e avistar essa pilha de lixo, caia fora. Essa mancha nasceu porque as correntes marítimas, como a Círculo Polar Antártica, ligam os 3 oceanos da Terra. Assim, grande parte dos resíduos do Atlântico e do Índico acabam se dirigindo para o Pacífico, mesmo que leve décadas percorrendo os mares do mundo. Em algumas regiões do Oceano Pacífico, as correntes marítimas se movimentam em círculos, formando enormes redemoinhos. O lixo que entra nessas áreas, após vagar pelos oceanos de todo o mundo, fica preso nas correntes, formando 2 manchas gigantes de plástico. Garrafas, sacolas, embalagens e um monte de outras sujeiras ficam flutuando no mar e acabam parando no estômago de animais marinhos como tartarugas, peixes e aves, que acabam morrendo. E não é só isso, o material libera substâncias tóxicas, uma espécie de sopa nojenta. Isso acontece porque pedaços menores de plástico se diluem com o passar dos anos. Na parte visível, a mancha chega até 10 metros de profundidade de lixo. Mas por que não removem todo esse lixo acumulado? Você deve estar se perguntando. Bom, a coisa não parece ser tão simples assim. Por algum tempo, os pesquisadores têm estudado um jeito de acabar com ela. Mas o problema é o que está abaixo do que nós estamos vendo. O plástico se quebra em pedaços microscópicos, e removê-lo significa também tirar a água do mar com micro-organismos vivos, o que pode causar um impacto ambiental muito grande. Uma solução seria criar uma espécie de faxina ambiental, criando uma substância que fizesse isso. Alguns navios soltariam milhares de litros de solvente especial. Essa substância teria que ser biodegradável e atóxica, para que não interferisse na vida marinha. Com isso, o solvente quebraria as moléculas dos pedaços de plástico e transformaria em outros pedaços microscópicos e inofensivos para a natureza, como átomos de carbono. Como nada é perfeito, ainda assim poderia alterar a vida marinha, provocando até mutações em algumas espécies. Bem complicado, não? Um outro lugar que você não deveria pensar em visitar é o leste do Azerbaijão. Lá encontra-se 300 dos 700 vulcões de lama do mundo. O subsolo do Azerbaijão é muito rico em gases, e é isso que faz nascer os vulcões de lama. Dependendo da intensidade da pressão, a lama somente escoa ou é ejetada. A água que sai junto com a lama pode ser fervendo ou fria, água essa muito rica em iodo, bromo e sais de cloro. Os vulcões de lama são alimentados por um lago de lama gigante subterrâneo. Estima-se que cada vulcão de lama deve ter pelo menos uma grande erupção a cada 20 anos. Enquanto isso não acontece, eles proporcionam banhos de lama nutricionais para turistas. Mas onde é que está o risco nisso? Acontece que normalmente esses vulcões podem expelir rochas fundidas a uma altura de 700 metros, o que significa que não é bom estar por perto quando isso acontecer. Você já ouviu falar nas Ilhas Andamã? Se nunca ouviu falar, trata-se de um arquipélago situado entre a Península Malaya e a Índia, onde vivem tribos de até 400 pessoas que evitam o contato com o resto do mundo. Inclusive, seus habitantes não são nada simpáticos, recebendo os visitantes com flechadas e pedradas.
Os sentineleses foram descobertos há vários séculos, mas os contatos com outros povos têm sido mal sucedidos. Mas quem são essas pessoas? Os sentineleses se comunicam entre si por meio de um idioma só deles, um dialeto bem diferente do usado por outras tribos ali de perto, o que demonstra que eles não são nada abertos ao contato exterior. Isolados de tudo, eles se tornaram um povo legendário, e os cientistas afirmam que são descendentes dos primeiros humanos que habitaram o continente africano. O risco nesse contato é tão grande que o governo indiano proibiu a visita à ilha para proteger nativos e visitantes, mas isso não evitou a ocorrência de episódios tensos. Em 2006, 2 pescadores foram mortos por sentineleses ao chegar até a ilha. Não se sabe se eles queriam explorar ou se perderam, mas é certo que não saíram de lá vivos. No século XIX, um prisioneiro britânico fugiu e se perdeu no mar, sendo levado acidentalmente para a ilha. Seu corpo foi encontrado perfurado por flechas poucos dias depois. Outra tentativa frustrada de aproximação foi feita em 1974 por um grupo que tentava gravar um documentário. O diretor do filme foi atacado e machucou a perna. Além do perigo que já comentei, há o risco de extinção desse povo. Por esse motivo, os governantes resolveram deixá-los em paz. Qualquer contato com a civilização representaria a extinção em massa da tribo, já que os seus corpos não estão preparados para as doenças dos habitantes do mundo moderno. A segunda posição do nosso ranking, uma ilha que ninguém gostaria de ir, a ilha de Hamle, localizada no sudeste asiático, em Myanmar. Hamle é conhecida como o lar dos perigosos crocodilos de água salgada, mosquitos que transmitem a malária e escorpiões venenosos, ou seja, se te oferecerem uma passagem para lá, fuja. A história mais tensa e conhecida da ilha ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, após uma batalha entre tropas japonesas e britânicas, soldados japoneses foram obrigados a se esconder em um pântano, e mais de 400 deles foram devorados por crocodilos. O Guinness considera este o maior desastre sofrido por humanos, causado por animais. Sobraram apenas 20 pessoas para contar essa história. Não há muito mais o que dizer, porque já deve ter ficado claro como a parada lá é sinistra. Então vamos ao primeiro lugar do nosso ranking. Essa é a Ilha da Queimada Grande, uma ilha nada amistosa, localizada na costa brasileira, a quase 150 km de São Paulo. Ao todo ela possui apenas 1 km de comprimento, mas são os moradores de lá que realmente assustam e fazem com que esse seja um dos piores lugares do mundo para se visitar. Milhares de jararacas e lhoa, uma das espécies de cobra mais mortais do mundo. Ninguém mora por lá, são cerca de 5 cobras mortais por metro quadrado da ilha, por isso nem o desembarque por lá é permitido. Nela existe apenas um farol mantido pela Marinha, e a única presença humana é garantida pelos pesquisadores autorizados a estudar o local. No entanto, como no Brasil tudo se dá um jeitinho, muitos caçadores ilegais continuam a fazer expedições não autorizadas na ilha, para caçar as cobras e vendê-las no mercado negro, que paga muito bem por cada uma delas. Os últimos moradores da ilha cuidavam do farol, e deixaram o local após o farol ser automatizado, na década de 20. Inclusive, no início do século 20, agricultores tentaram criar uma plantação de banana na ilha. Eles tentaram matar todas as cobras, queimando a ilha inteira, mas elas sobreviveram se escondendo nas cavernas e fendas escondidas na ilha, fazendo com que logo eles abandonassem os planos de plantação. Mas peraí, como tanta cobra foi parar lá, você deve estar se perguntando. Bom, embora muitos afirmem que as cobras foram colocadas lá por piratas na esperança de proteger o seu ouro, na realidade a densa população da Ilha das Cobras evoluiu com o passar de milhares e milhares de anos, sem intervenção humana. Cerca de 11 mil anos atrás, o nível do mar subiu o suficiente para isolar a Ilha da Queimada Grande do continente, fazendo com que as espécies de serpentes que viviam na ilha evoluíssem de modo diferente das que ficaram no continente. As cobras que ficaram na ilha não tinham predadores no nível do solo, permitindo que elas se reproduzissem rapidamente. Seu único desafio era caçar as aves migratórias que visitam a ilha toda a temporada. Na maioria das vezes, as cobras perseguem as presas, mordem e esperam o veneno fazer a sua parte, daí é só se alimentar. Só para você ter uma ideia,
o veneno de uma jararaca-elhoa é 5 vezes mais forte do que qualquer cobra aqui do Brasil. E aí, tá a fim de ganhar uma passagem para lá? É isso, galera, curtiu o vídeo de hoje? Não se esquece de deixar aquele like e também de se inscrever aqui no Diário do Curioso. Se você quiser fazer esse canal crescer, só depende de você. Também indica para os seus amigos e não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer conversar com você. Um abraço e nos vemos em breve.